Olá, galera! A proposta aqui é fazermos 10 perguntas bíblicas para o ChatGPT. Claro que nós fizemos uma adaptação dessas perguntas e a maioria delas são perguntas que Jesus faz para as pessoas ou as pessoas fazem para Jesus Cristo. Então vamos ver quais são as respostas do ChatGPT a essas perguntas. Bacana? Para a gente ganhar tempo, já lancei aqui a proposta, né? E eu disse assim, ó: olá, eu sou o professor Nilton Ribeiro e quero entrevistá-lo. Posso? Vamos ver. Ok, então ele disse que está disponível e pergunta em que pode ajudar. E aí eu já tenho aqui copiado, né, dizendo o que eu quero. São 10 perguntas adaptadas da Bíblia, em especial dos Evangelhos. E ele, certo, né, estou pronto para responder as perguntas que você tem preparado. Por favor, sinta-se livre para fazer a primeira pergunta. Então eu já vou entrar assim, batendo pesado. E qual é a primeira pergunta que eu vou fazer para o ChatGPT? Aquela pergunta famosa que Pilatos faz para Jesus Cristo. Então qual é a pergunta? Vamos lá, Newton. O que é a verdade? Pronto, vamos ver o que ele vai responder. Olha, ele já começa aí dizendo que é uma pergunta profunda e filosófica, né? E aí ele, no entanto, em um contexto bíblico, a verdade pode ser definida como a conformidade com a vontade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdade é a compreensão e aceitação da vontade de Deus através de Cristo. Ou seja, ele trouxe a resposta da Bíblia, ele não me apresentou uma resposta própria. Vou instigá-lo. E qual é a sua resposta? Vamos ver. Sim, esta é a minha resposta baseada no contexto bíblico. Então ele bugou, ele não teve mais nada para poder responder. Então agora eu vou dar uma cacetada maior aqui no nosso ChatGPT e vou perguntar assim, ó: é lícito pagar impostos ao Estado ou não? Pergunta essa adaptada, né? Quando perguntam para Jesus se ele deve pagar imposto, né, a Roma ou não. Então vamos ver o que ele vai nos dizer. Tá pensando? Ele está trazendo mais uma vez a questão bíblica, né? Então essa pergunta foi feita a Jesus Cristo, né? Dai a César o que é de César. Portanto, é lícito pagar imposto ao Estado, desde que isso não entre em conflito com a lei de Deus. Mas eu vou dar uma instigada aqui. Seria lícito pagar impostos hoje? Vou dar uma apertada. Sim, é lícito e necessário pagar impostos hoje. O pagamento de impostos é uma obrigação cívica, uma forma de contribuir para o bem comum e o funcionamento do Estado. No entanto, é importante lembrar que, como cristãos, devemos sempre agir com integridade e respeitar as leis. Ou seja, também aqui ele se esquivou e não trouxe aí uma resposta própria. Então, até agora, nós estamos vendo que ele está trazendo só respostas que estão aí na internet e ninguém vai esperar coisa diferente da inteligência artificial, né? Vamos então agora com uma pergunta aí mais capciosa, com uma pergunta relacionada ao homem e à mulher, uma pergunta inclusive um pouco mais complexa. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Vamos ver o que ele vai dizer? Essa é outra pergunta que foi feita a Jesus, mas eu não quero saber isso, eu quero saber o que você me fala sobre isso. Portanto, que Deus uniu, Deus não separa. Mas, vírgula, e você, ChatGPT, o que pensa? Eu apertei ele aqui. O que ele pensa? Vamos ver o que ele vai dizer a partir dessa nossa pergunta.
Como inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais, crenças ou valores próprios. Meu objetivo é fornecer informações objetivas e precisas com base em fontes confiáveis e reconhecida. Ou seja, a inteligência artificial é uma inteligência artificial. Ele não tem uma resposta. Se eu perguntasse isso para qualquer humano, teoricamente, ele falaria, né, conforme o seu arcabouço ideológico. Mas vamos lá, vamos seguir um pouco mais aí com esta entrevista bíblica religiosa para o nosso chat GPT. A próxima pergunta eu vou dizer assim, chat GPT, o que devemos fazer para herdarmos a vida eterna? Vovó, a vida é eterna. Vai sair maiúsculo mesmo, não tem problema não. Então, chat GPT, o que devemos fazer para herdarmos a vida eterna? Olha, pergunta feita a Jesus Cristo, agora nós estamos fazendo o chat GPT. Vamos ver se ele traz alguma novidade ou simplesmente vai trazer os textos bíblicos. Vamos lá? Mais uma vez ele reporta-se a Jesus, né? Então a fonte de informação dele é Jesus Cristo, a fonte de informação é a base de dados da internet, ele está tirando isso, né, de tudo aquilo que tem acerca de Jesus Cristo e principalmente da Bíblia. Então ele traz inclusive trecho da Bíblia, né? Amarás o Senhor teu Deus. Então Jesus disse ao advogado que ele havia respondido corretamente. Então assim, ele não trouxe nada novo aí, né, para que a gente herde a vida eterna. É preciso seguir, né, o que está na Bíblia. E aí o que ele vai dizer bem forte mesmo é amar o próximo como a si mesmo. Então mais uma pergunta bíblica adaptada aí, né, para o nosso chat GPT, que ele traz a informação baseada na Bíblia. Mais uma então, agora uma pergunta bíblica, um trecho bastante conhecido, que é assim, conforme, deixa eu acertar aqui, conforme a lei mosaica, que é a lei de Moisés, mosaica, vírgula, é permitido apedrejar, deixa eu acertar o apedrejar aqui, que eu tô meio ruim para digitar hoje, hein? Apedrejar uma mulher adúltera. Essa é uma grande pergunta, né? E aí eu digo, e você, chat GPT, o que dizes? Estou pegando praticamente a pergunta como foi feita lá e estou trazendo aqui. Então vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. De fato, a lei mosaica, né, ele indica lá o livro de Levítico, o capítulo 20, o versículo 10, prescrevia a pena de morte, né? Quanto à minha opinião pessoal, como inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais. Então a gente quer bater aqui toda hora. A inteligência artificial, né, ajuda a gente pra cacete, mas ele não vai trazer nada além daquilo que está na internet. Ou seja, ele vai mapear tudo isso e trazer pra gente. Então aqui, onde é que ele foi buscar beber água para poder trazer essas respostas? Na internet, é claro, em tudo aquilo que está disponibilizado na grande rede. E a fonte primeira aqui é a Bíblia, né? É a questão do cristianismo. Agora nós vamos passar para a segunda rodada da nossa entrevista. Então, chat GPT, vírgula, vamos à segunda rodada de perguntas. Eu sempre escrevo chat GPT aqui meio errado, né, gente? Chat GPT, vamos à segunda rodada de perguntas. E aí eu já vou lançar aqui, ó, ele diz que está à disposição, né? Então vamos lá. O que as pessoas buscam em você? Essa aqui é uma adaptação daquela que pergunta, né? Afinal de contas, o que as pessoas buscam em Jesus Cristo? Eu vou dizer, o que as pessoas buscam em você, vírgula, chat GPT. CPT não, né? Por GPT. Vamos lá?
como inteligência artificial, as pessoas geralmente buscam em mim respostas para as suas perguntas e dúvidas. Aqui, eu vejo que ele trouxe algo próximo àquilo que Jesus Cristo falaria, né? O que as pessoas buscam de Jesus Cristo? Respostas. O que nós buscamos de Deus, de Jesus Cristo, e aí na igreja por meio de todo o seu arcabouço religioso? Respostas para as nossas inquietações ante o mundo. Né? Então, assim, a ideia é que a inteligência artificial seja um Deus que nos dê as respostas objetivas neste mundo, enquanto Jesus Cristo vai nos dar as respostas objetivas para o outro mundo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E no caso específico aqui, né, para muitos o ChatGPT hoje é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, ChatGPT. Vamos dar uma sequência aqui. A próxima pergunta é o seguinte: o que as pessoas dizem que você é? Aquela pergunta que Jesus fez, né? Afinal de contas, o que as pessoas dizem que eu sou? Agora eu estou perguntando para o ChatGPT. O que as pessoas dizem que você é? Vamos ver o que ele vai responder para nós. Como uma inteligência artificial, não tenho consciência própria e não posso saber o que as pessoas pensam de mim em um nível pessoal. No entanto, posso dizer que as pessoas geralmente me descrevem como um assistente virtual capaz, deixa eu marcar aqui, ó, assistente virtual capaz de fornecer informações precisas e responder perguntas em diversos tópicos. Nossa, ele foi bastante humilde aqui, né? Que ele não tem uma consciência própria para poder se definir, mas geralmente as pessoas dizem que ele dá respostas precisas. Aqui mais uma familiaridade com Jesus Cristo, com Deus, né? Respostas precisas, respostas que vão nos acalmar, respostas que vão fazer com que a gente fique apaziguado. E aí também sou frequentemente mencionado como um exemplo da evolução e avanço da tecnologia de inteligência artificial, com habilidades de linguagem natural cada vez mais sofisticadas. No geral, acredito que as pessoas tendem a me ver como uma ferramenta útil e confiável para ajudá-las em seus trabalhos e pesquisas. Então, ferramenta útil e confiável. Né? A palavra confiável aqui também se aproxima daquilo que a gente busca em Jesus Cristo, né? Porque ele é a confiança total. Vamos dar seguimento aqui. Vamos agora a uma pergunta assim, também de todas aqui, né? Bastante complexas. Não, alguém já lhe condenou? Puxa vida, né? Puta que pariu. Então, alguém já lhe condenou? Eu vou colocar ChatGPT para ele saber que é ele. ChatGPT. Já que ele é uma inteligência artificial, não tem pensamento próprio, vai que, né? Então, vamos lá. Alguém já lhe condenou? Não. Como inteligência artificial, não sou uma entidade moral e, portanto, não sou sujeito a julgamento ou condenações. Aqui entra um aspecto ético, né? Porque tudo que nós temos na vida, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, a grosso modo. Então, assim, ele está dizendo que não, e como uma inteligência artificial, não sou uma entidade moral. Mas e aquilo que ele traz? E as informações que você traz? São informações morais. Então, nesse sentido, pode ser que em algum momento, inclusive, alguém queira processar o ChatGPT. Então, o meu propósito, ele vai dizendo que é fazer isso, fazer aquilo, por aí por diante. Então, ele nunca foi condenado, pelo menos até agora. Vamos então para mais uma pergunta. Você negaria... Ui, agora eu peguei pesado. Negaria Jesus assim como Pedro o fez? Eu sei que ele vai dizer que não... Quer dizer, vamos ver o que ele vai responder. Você negaria Jesus assim como Pedro o fez? Vamos ver o que o ChatGPT vai responder pra gente. Né? Tô curioso, inclusive, para saber.
Como inteligência artificial, eu não tenho a capacidade de negar Jesus ou qualquer outra crença ou ideia. Eu sou um programa de computador projetado para responder a perguntas e fornecer informações baseadas em fontes confiáveis. Agora, quem disse que são fontes confiáveis? Então, minha função é ajudar as pessoas a encontrar respostas e informações precisas, sem levar em conta minhas próprias crenças ou opiniões. É importante lembrar que as questões de fé e religião são pessoais e devem ser tratadas com respeito e sensibilidade. Quer dizer, ele se esquivou, Ele saiu para lá e para cá e jogou a bola pra gente. Então vamos à última pergunta. Vamos à última pergunta. Ponto. Está preparado? E a última pergunta, vamos lá. Eu vou perguntar para ele esta aqui. Você libertaria Jesus ou Barrabás? Ficou Barrabás. Você libertaria Jesus ou Barrabás? Vamos ver? Essa pergunta é uma referência ao episódio bíblico em que Pilatos, governador romano da Judéia, ele trouxe lá as informações da Bíblia. Meu propósito é fornecer informações. Então, a todo momento ele diz o seguinte: meu propósito é fornecer informações. Eu sou uma inteligência artificial. Eu não tenho pensamento próprio, Mas, ao mesmo tempo, ele disse que vai dar informações precisas. Então, a decisão sobre qual pessoa libertar é uma questão pessoal e subjetiva que depende das crenças e valores individuais. Então, eu vou dizer o seguinte: quais suas crenças e valores individuais? Mais um aqui para poder matar. Já que ele está falando a todo momento aí que tudo depende das crenças e valores individuais, eu vou perguntar a ele. Ele está dizendo assim, como inteligência artificial, ele não tem crenças e nem valores. É importante lembrar que as decisões e escolhas das pessoas são pessoais e subjetivas. Estou aqui para ajudar a fornecer informações relevantes e precisas para auxiliar nessas escolhas. Então, ele, de fato, é uma ferramenta que pode nos auxiliar nas nossas escolhas. Mas nas nossas escolhas objetivas, porque nas nossas escolhas subjetivas, ele não dá resposta. Ele vai trazer aquilo que a internet mostrou para ele. Neste caso aqui, respostas bíblicas, ele trouxe aquilo que a internet fala sobre Jesus Cristo e ele sempre sai de cena. Ou seja, o ChatGPT é somente uma inteligência artificial, é somente algo poderoso, mas limitado, que quando a gente coloca ele contra a parede na subjetividade, ele escapa igual um quiabo escapa na boca de banguela. Fechado, então? Ficamos por aqui. Muito obrigado por nos ter acompanhado e que você se divirta um pouquinho aí com essas perguntas que nós fizemos ao nosso querido e amado ChatGPT. Valeu! Eu sou o professor Nilton. Nos siga aí e nos compartilhe.